Aleluias. 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 Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós estamos agradecidos ao Senhor por já ter falado conosco nesta reunião. E por certo, Deus tem ainda a nos falar através da sua palavra. Nós estamos estudando, meus amados, nesse trimestre, na nossa escola dominical, e sobre o livro do profeta Ezequiel. E eu comentava hoje pela manhã, que eu não sei mas como que Deus conduz as coisas. Até mesmo a nossa casa publicadora, trazendo para nós justamente hoje, nesse momento tão difícil da nação brasileira, que certamente os irmãos estão acompanhando. E estudamos hoje sobre a justiça de Deus. Aliás, é o tema maior da nossa revista, a justiça de Deus. E como Deus falou conosco aqui nesta manhã. E é dentro deste contexto que eu gostaria de trazer uma reflexão para nós que estamos aqui, para você que está na sua casa. E eu gostaria de convidá-los para lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Aliás, o profeta Daniel, ele foi contemporâneo do profeta Ezequiel. Ambos foram levados para o cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. A diferença é que Daniel, por ser da família real, estava profetizando e trabalhando no palácio real. Mas Ezequiel, por ser sacerdote, ele estava no meio dos cativos, em uma região exilada, em uma região onde foi montado um acampamento para os refugiados, e ali estava Ezequiel. Mas hoje nós estudamos Ezequiel 14, de que Deus, quando vai trazer o juízo para o seu povo, Deus vai dizer para o povo de Israel: olha, ainda que no vosso meio estivesse lá Noé, e estivesse lá Ló, e estivesse Daniel, eu os livraria, mas não a sua casa, livrariam apenas eles, pela sua fidelidade, pela sua fé. Esta foi a palavra do Senhor para Ezequiel, e Deus repete esta frase por pelo menos 4 vezes. Mas Daniel está no palácio, e Deus dá uma visão para o monarca, para o imperador da época, e nós vamos ler. Irmão Gesiel, é possível colocar? Coloca primeiramente para nós lermos os versículos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Depois o irmão pode voltar naquela apresentação. Capítulo 2, diz assim, ó: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E orei, e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo.
Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é como a carne. Por isso o rei muito se irou, e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Depois, irmão Gesiel, nós vamos pular um pouco para o outro versículo, ok? Muito bem. O 14, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel então pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Nós vamos pular um pouquinho, irmão Gesiel. Vamos lá agora para o versículo de número 31. Diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Responda comigo: ouro fino. Ouro fino. E o seu peito e os seus braços de prata. Repita comigo: de prata. De prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Repita: de cobre. De cobre. As pernas de ferro. Repita: de ferro. E os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Repita: em parte de ferro e em parte de barro. Em parte de ferro e em parte de barro. O 34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Amém, meus amados? É gostoso ou não é ler a palavra? Como é gostoso, né?
Meus irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Os irmãos creem nisso? Amém. O mundo não está à deriva. O vocal cantou aqui, que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus controla tudo e a todos, nem um fio do nosso cabelo cai da nossa cabeça sem que haja a permissão de Deus. Os homens acham que têm o domínio, apenas acham, mas o domínio do mundo, das nações, está nas mãos do nosso Deus. Isaías 46:10, é possível colocar aí? Isaías 46:10, traz uma palavra interessante para nós. Vamos ler esse versículo, para nós lermos ele todo. Diz assim, que Deus é aquele, 46:10, que anuncio o fim desde quando? Desde o princípio. Deus é aquele que anuncia o fim. Imagine que aqui seja o fim. Aqui no princípio, Deus já sabe o que está acontecendo aqui. Por isso Ele é Deus. Aleluia. Deus não é pego de surpresa. A Bíblia traz uma expressão que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Essa expressão quer dizer que Deus, Ele é onisciente. E o conceito de onisciência não é apenas que Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe mesmo. Mas o conceito de onisciência é mais amplo. O conceito de onisciência é que Deus olha e Ele vê, e para Ele não há passado, não há futuro, para Deus há o eterno presente. Entenderam? Todas as coisas estão diante dos seus olhos descortinados. Esta questão de passado e futuro são para nós que estamos limitados ao tempo, mas Deus é atemporal. Deus não apenas é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Aleluias. Portanto, meus amados, todas as coisas vão acontecer segundo o desígnio e o propósito do nosso Deus. Deus algumas vezes até vai dando corda para os homens, entenderam? Sabe os meninos que soltam pipa? E quando a pipa está lá no alto, e de repente ele com o carretel aqui na mão, segurando a linha, mas de repente ele solta, parece que a pipa vai cair. Os outros meninos saem correndo, vai cair a pipa. Mas quem está segurando, de repente ele puxa a linha. Deus está no controle. Aleluias. A Bíblia até diz que operando Ele, quem impedirá? E veja, tanto é que Deus está no controle e que Ele é aquele que anuncia o fim desde o começo, que Deus vai mostrar para o seu servo Daniel, um homem justo e reto, temente ao Senhor, que está exilado. Quem sabe Daniel está pensando, por que Deus está em silêncio? Tem até um livro que diz assim, por que Deus fica em silêncio quando mais nós precisamos dele? É que o silêncio de Deus é uma forma do falar de Deus. Deus fala no silêncio. Aleluias. E veja, meus amados, que Daniel está lá exilado com seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que nós os chamamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu prefiro Misael, Ananias e Azarias, que é um nome judeu. E veja os irmãos, que o rei, o grande monarca, o homem que dominava o mundo com rédea de ferro, e que havia andado 1.500 quilômetros, saindo da Mesopotâmia, da Babilônia, e vai até Jerusalém e leva o povo de Deus cativo. Os irmãos já pensaram?
um rei pagão, que sai da sua terra e leva o povo de Deus aprisionado. Mas Deus está no controle. Aleluia. O monarca acha que tem o comando. Não sabe ele que é Deus quem dirige as coisas. E lá, na calada da noite, enquanto o monarca dormia, Deus dá a este homem um sonho. E aquele sonho o perturba. E perturba o monarca que dominava todos com vara de ferro. E ele levanta e ele está apavorado. A expressão do texto hebraico é que os seus joelhos ou seus pés bateram um no outro. Ele estava espantado com o sonho que ele teve. Mas é interessante, meus amados, que assim, ele sonha e esquece o sonho. Mas mesmo não se lembrando do sonho, ele está apavorado, porque ele percebe que aquele sonho não era comum. Segundo a fala dele, um rei pagão, os deuses tinham lhe mostrado alguma coisa. Nós sabemos que esse que ele achava que era deuses é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aleluias. E ele levanta pela manhã, ele chama os seus homens, os grandes, os astrólogos, os adivinhos, os magos. E ele diz, olha, eu sonhei um sonho. E eu quero que vocês me digam a interpretação desse sonho. E vejam os irmãos, os homens ali disseram assim, olha, ó rei, nos conte então o sonho. Diga o que sonhaste e nós lhe daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor disse, olha, eu vejo que vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão me enrolando. Eu sonhei, mas eu esqueci o sonho. Mas se vocês me derem a interpretação, à medida que vocês forem interpretando, eu vou lembrar do sonho. Me diga a interpretação. E os magos, os sábios disseram, olha rei, nenhum monarca do mundo exigiu isso dos seus súditos. O que você está pedindo, ou o que a majestade está pedindo, é algo impossível. Isso só cabe aos deuses. Mas veja, meus amados, a Bíblia nos informa que entre aqueles sábios que estavam diante de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava também Daniel. Daniel estava ali. E Daniel vê a ameaça, quando o rei diz, olha, se não disserem a interpretação, se não disserem o sonho, eu vou mandar matá-los, não ficará um de vocês aqui. E o rei está apavorado. Mas Daniel vai para casa, ele pede um tempo ao rei, e ele reúne com seus amigos, o Misael, o Ananias, o Azarias, e ele diz, olha, meus amigos, vocês ouviram a palavra de Nabucodonosor, a palavra é séria, nós não escaparemos, mas nós confiamos no Deus que revela o escondido, aleluia. E ele convida os seus 3 amigos para entrar em oração, aleluia. Meus amados, a oração é a chave, aleluia. O papel da igreja é a oração. Deus nos chamou para a oração. A oração revela o escondido, traz à luz aquilo que estava escondido. A oração faz com que até sonho esquecido seja revelado. A oração muda as coisas. Só não muda as coisas se não sabemos para quem estamos orando. Mas se estamos orando para Deus, eu estou falando de Deus, aquele que tem todo o poder. E quando eu digo todo o poder, é porque não sobrou poder para mais ninguém. Todo o poder está nas mãos dele.
Aleluias! Louvado seja o Senhor. E eles entram em oração, meus amados. Eu fico imaginando a oração fervorosa, pastor Jairo, daqueles 4 jovens, aleluia, recém-chegado naquela corte, mas entra em profunda oração ao Senhor. Senhor, nos mostre o que o monarca sonhou, Senhor. Senhor, o Senhor sabe da sentença. E olha, meus amados, Deus é aquele que responde às orações. E Deus revela a Daniel. Aleluia. E nós lemos aqui a partir do versículo 31, a revelação que Deus vai dar a Daniel. Coloque ali, irmã, novamente, o 31. Ele diz assim: tu, ó rei, 2:31 de Daniel. Diz assim, Daniel, eu gostaria que isso, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Eu fiz questão de trazer aí uma estátua. Tem como colocar lá, irmã? Coloca lá a estátua. Olha a visão que Nabucodonosor deu. Aqui apenas para figurar, eu acho que nós vamos gravar melhor. Ela está deitada ali, mas a outra em pé. Esta foi a visão que Nabucodonosor teve. Uma estátua. A figura de um homem. E é interessante, porque Deus vai falar para Daniel, diz: olha, Daniel, transmita ao rei qual que é o seu sonho. E o sonho dele, Daniel, é o que vai acontecer com as nações. Esse sonho vai falar sobre a geopolítica do mundo. E Deus diz: olha, Daniel, diga ao rei o sonho, mas depois dê a interpretação. E qual que é o sonho que Nabucodonosor tem? Ele sonha com essa estátua, a figura de um homem, aonde a cabeça é de ouro, aonde o peitoral é de prata, o ventre dessa estátua é de cobre, as suas pernas são de ferro, mas os pés dessa estátua é uma mistura de ferro com barro. E Daniel está transmitindo o sonho a Nabucodonosor, e à medida em que Daniel vai transmitindo, Deus vai fazendo com que a memória de Nabucodonosor se lembre do sonho. E ele diz: é isso mesmo, foi isso mesmo que eu vi. Mas certamente o que faz aquele homem ficar espantado é que essa estátua que está em pé, de repente, no sonho, ele vê que uma pedrinha muito pequena, mas a pedra não está aqui na terra, a pedra ela vem de cima, a pedra vem de algo externo, vem de fora. E essa pedra que é tão pequena, ela é cortada sem a utilização de mãos humanas. Mas essa pedra, à medida em que ela vem vindo sobre a terra, e ela vem para destruir aquela estátua. Mas ela não cai na cabeça da estátua, não cai no peito, ela vai cair nos pés daquela estátua. Mas o que impressiona Nabucodonosor é que aquela pedra que cai sobre os pés daquela estátua faz com que aquela estátua seja esmiuçada, não apenas esmagada, quebrada, não apenas esmiuçada, vai além. Deus faz com que o vento leve e que não sobra sequer resquício daquela estátua. E aquela pedra que parecia tão pequena, toma conta de todo o mundo. Esta visão de Daniel traz a visão geopolítica do mundo.
como que Deus conduz a história. E Daniel vai dar a interpretação para Nabucodonosor. E ele diz: olha, Nabucodonosor, essa estátua que viste com a cabeça de ouro representa o teu reinado, o reinado babilônico. Mas esse reinado tão rico, esse reinado tão forte, tão poderoso, vai passar, Nabucodonosor, vai passar. Em outras palavras, você se acha o dono do mundo, esse reino vai passar. Eu pergunto aos irmãos, a cabeça não é uma parte tão pequena? A minha menor ainda, que é mais achatada, é pequena. Aquele império que parecia ser tão grande demorou pouco tempo. Não chegou aos 70 anos. Aquilo que parecia ser impossível, quando um dos herdeiros do trono, agora ocupando o trono, por nome de Belsazar, assume o comando da Babilônia, Daniel ainda vivo. O império representado pela prata, Medo-Persa, o império Medo-Persa, invade a cidade de Babilônia, aquilo que parecia ser impossível, e conquista aquele reinado. Deus estava dizendo: olha, Nabucodonosor, o seu império vai passar, um outro império, e assim como o peitoral, representado também pelos dois braços, esse império será duplo, esse império será o Medo e o Persa. Interessante, porque Daniel no capítulo 2, ele fala apenas o nome do império vigente, do império babilônico. Mas coloca lá, irmã, 8:20. 8:20, Daniel vai dizer quem que é o império que assumir antes que esse império chegasse. Olha, nós lemos aqui que Deus é aquele que conhece o fim desde o começo. Aleluia. E Deus vai dizer que império era esse. Olha o capítulo 8, versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Pérsia hoje é o Irã, né? É o Irã. Da Média e da Pérsia. Deus vai dizer: olha, assim como eles estão, um sobrepondo o outro, um será mais poderoso do que o outro. Mas ambos se unirão e destruirão o império babilônico. E isso, meus amados, pode voltar lá naquela imagem, para ficar mais claro para nós. Então, meus amados, veja, os amados irmãos, que a profecia de Deus se cumpre ao pé da letra. Nós temos que ter cuidado com profecia de homens. Não está cheia aí? Cheia, mas o crente é aquele que ele estuda a palavra, ele medita na palavra, e ele confere com a palavra, para ver se o que estão dizendo é aquilo que Deus disse. Mas olha, Deus vai dizer para Daniel: olha, Daniel, diga a Nabucodonosor que esse reino representado pelo peitoral, o Medo-Persa, também vai passar. E esse reino, meus amados irmãos, percebe que o peitoral aqui é um pouco maior do que a cabeça. Esse reino durou um pouco mais, Mas Deus vai dizer: vai passar também. Vai vir um terceiro reinado. O terceiro reino, representado pelo ventre. Deus diz: olha, vai ser o império grego. Daniel não fala para Nabucodonosor no capítulo 2, mas o capítulo 8, o versículo 21, Daniel vai dizer o nome. Ainda muito tempo antes, ele vai dizer que reinado era esse. E veja, os irmãos, quem conhece um pouco de geopolítica, a história da humanidade, percebe que nessa época a Grécia era considerada algo inofensiva. Quem imaginaria que a Grécia assumiria o comando? 8:21.
8:21 de Daniel. Eu gostaria que nós saíssemos daqui muito consciente como que Deus conduz a história. 8:21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. É que o capítulo 8 é um outro sonho. Mas agora é o sonho dado por Deus ao próprio Daniel. E agora não é mais 4 reinos, são 4 reinos, mas simbolizado por 4 animais. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então Deus diz para Daniel, mais de 300 anos antes, que a Grécia dominaria o mundo. E isso aconteceu quando Alexandre o Grande, um moço, que começa a sua jornada aos 30 anos de idade, morre aos 33 anos de idade de Cristo. Mas aos 33 anos ele chega a sentar e chorar por não ter mais nações a serem conquistadas. Um império que de uma hora para outra dominou o mundo. E aliás, domina o mundo com a sua influência cultural até hoje. Até hoje o grego faz parte da cultura, a cultura grega, os grandes filósofos gregos. E o nosso próprio idioma, português, não obstante ser um idioma latino, que vem da Itália, de Roma, no entanto, com muitas palavras, ou grande parte do nosso vocabulário vem do grego. Olha a influência. E esse império dominou o mundo. Mas esse império, meus amados, passaria. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluias. Aleluias. Esse império passou. Porque a estátua não parava no ventre. Não. Tem as pernas de ferro. Até que o 4º império começou a dominar o mundo, mais ou menos aí 67 antes de Cristo. Pode voltar naquela estátua lá. 67 antes de Cristo. Roma começa a despontar como uma grande nação. E Roma domina o mundo. E assim como o ferro é um desses materiais, é o mais rígido, o mais forte, assim também demonstrando que este império seria duro como ferro, rígido. Um império que faziam guerras relâmpagas, ou relâmpagos, guerras rápidas, guerras para serem conquistadas com muita rapidez. Os romanos começam a dominar o mundo. E vejam, os amados irmãos, que a perna ela tem, ou a parte de barro, os pés, que as pernas são 2 pernas, simbolizando que este reino também seria dividido em 2 partes. E eu sei que há diferenças de interpretações entre denominações, mas nós, como Assembleia de Deus, nós cremos que isso representa o lado político e o lado religioso deste reinado. Porque o reinado romano, fez com que dominasse primeiramente a parte política do mundo, mas a partir do ano 312 da era cristã, quando o imperador Constantino assume o Império Romano, há uma aliança entre a religião e o Estado. Estado e religião se fundem. E dali para cá, esse domínio romano passa a ser uma mescla entre a parte política e a parte religiosa. Faz algum sentido isso para nós hoje? Assim como as pernas são a parte mais extensa, mais longa dessa estátua, a profecia nos mostra que este reinado seria mais longo. Mais longo. E eu não sei, meus amados, porque nós já estamos há
2000 anos, passando de 2000 anos, dessa parte das pernas, deste reinado. Parece que essa estátua, parece que está ficando até um pouco deformada, né? Parece que os pés, as pernas estão ficando longas demais. Por isso que a nossa oração é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assim como Daniel começou a orar, no capítulo 9 e versículo 2 de Daniel, dizendo: Senhor, os 70 anos do cativeiro já passou, Senhor. Até quando nos fará voltar para a nossa terra? E veja, fazendo os cálculos, o povo volta com 73 anos. A profecia era 70. Eles voltam com 73 anos. Irmãos, nós estamos no limiar do arrebatamento da igreja. Aleluia. Mas essa estátua, ela não termina aí. Ela não termina com as pernas de ferro. Tem os pés. E os pés são 5 dedos em cada pé. São 10 dedos. 10 dedos. E Daniel, ele vai em outras passagens, e se nós fizermos também a informação que nos traz o evangelista João, em Apocalipse, nós vamos entender que esses 10 dedos, desses pés, e desses pés que não é todo de ferro, tem a influência do Império Romano, tem a influência, mas vai ter agora uma mistura daquilo que é forte com algo que é muito frágil, o barro. O ferro é forte, mas o barro é frágil. E Deus mostra para Daniel e para Nabucodonosor que no final dos tempos, no final da era geopolítica da humanidade, haveria uma mistura do último reinado com o barro, mas que esses dedos se representaria aí 10 nações, ou 10 confederações. E a interpretação bíblica que os nossos teólogos têm dessa parte, é que se refere a 10 reinos, a 10 reinados, que vão se unir no final da humanidade aqui na terra. Vão se unir para lutar contra aquele que vem em nome do Senhor. Meus amados, o cenário está montado. Talvez nós já estejamos lá no tornozelo dessa estátua. Ou quem sabe nós já estamos até já nessa mistura do ferro com barro. É muito provável que esses 10 dedos, essas confederações, já estejam se unindo. Os irmãos percebem que a pandemia agilizou as coisas? Agilizou ou não? Agilizou. Percebe que eles chamam de progressista aquilo que é contra o que as Escrituras diz? Tudo aquilo que a Escritura diz, eles chamam isso de fundamentalista. E o que a humanidade quer, e não é o Brasil, meus irmãos. Nós não somos uma nação isolada. Não, senhores, é o mundo. Entendeu? O mundo. E está uma mudança de pensamento. Por isso que nós oramos pelas crianças aqui. Porque são cabeças férteis. Se nós não inculcarmos a palavra do Senhor, se não é abrir a cabeça e colocar dentro a palavra de Deus, o que será dos nossos filhos? Satanás está à espreita. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aleluia. Mas eu me alegro, meus amados, porque é uma promessa de Deus. Porque quando essas confederações estarão se unindo, aleluia, esta pedra cortada sem auxílio de mãos,
Aleluia, Jesus é a verdadeira pedra de esquina. Aleluia, a igreja está edificada sobre Cristo, a rocha inabalável. Aleluia. Quando nós acharmos que não há mais solução, levantarmos os nossos olhos e perguntarmos: Senhor, de onde virá o nosso socorro? Aleluia. Nós temos que confiar nas promessas que Deus deu ao salmista: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, que fez os céus e a terra. Aleluia. Irmãos, nós não esperamos reinado aqui. Este reinado aqui vai passar, não vai ficar resquício. Veja que não ficou nem o pó. Tudo foi levado, nem o pó. Porque o que nós queremos e a nossa oração é que venha o reino de Deus. Aleluia. Jesus nos ensina: quando forem orar, diga ao Pai: Pai, venha o teu reino. Aleluia. Esta é a nossa oração. Meus amados, aleluias, eu deixo aqui essa palavra de reflexão para mim e para você. Não fique pasmado, não bata o joelho um no outro, entendeu? Deus está no comando. Os irmãos creem nisso? Que Deus nos abençoe.